Olá, bem-vindos ao primeiro episódio do Laborcast, o podcast semanal que explora os desafios e as oportunidades do mundo laboral. Vamos falar sobre os temas mais atuais, inovadores e desafiantes para empregadores e trabalhadores, assim como divulgar informação associada ao mundo do trabalho. Mensalmente, teremos um episódio com um ou mais convidados especialistas nas respectivas áreas e 3 ou 4 episódios para responder a questões práticas do dia-a-dia laboral. Hoje, no nosso primeiro episódio, mergulharemos num tema fascinante e crucial para o futuro do trabalho: a inteligência artificial. Temos o prazer de receber Rui Dias, diretor de Pessoas, Talento e Cultura na WIT Software. Tem um percurso profissional impressionante. Já deu aulas na Faculdade de Motricidade Humana, ajudou a lançar a Academia do Sporting Clube Portugal, foi reconhecido como especialista em Psicologia do Desporto, geriu empresas de engenharia de elevado desempenho e deu início ao seu percurso profissional como diretor de Pessoas, Talento e Cultura. Atualmente lidera o respectivo departamento na WIT Software, a qual cria soluções inovadoras para a indústria das telecomunicações. Rui, bem-vindo ao Laborcast. Muito obrigado e parabéns pela iniciativa também. Tá? Temos muito gosto em receber-te aqui neste primeiro episódio para falar sobre este tema da inteligência artificial. Já tivemos a oportunidade de falar sobre isto noutros fóruns e gostava de começar o tema por te perguntar se achas que a inteligência artificial será um fenómeno passageiro. Não é, e isto é um tema quente, é o tempo agora que toda a gente está a debater. Eu vou pensar dizer uma frase de um pensador muito especial, tanto para depois, a partir daí, criar o mote. Na realidade, eu vou dizer um pensamento do João Colmeia, que era um urso num desenho animado, em que há uma altura, portanto, que esta frase me marcou muito profundamente quando era miúdo, chegou a certa altura, eu pergunto que estava a dizer que já não há futuros como era antigamente, não é? Já não existe futuro como existia antigamente. Na realidade, a inteligência artificial vem mudar tudo o que era um paradigma. Há todos os pensadores, e portanto, aquilo que tem vindo a acontecer, aquilo que nós notamos no dia a dia, com a aplicação real das ferramentas com base em inteligência artificial, é que não vivíamos numa mudança do tempo, vivíamos numa mudança de época. E isto é transformador. Portanto, basicamente veio transformar as relações, veio transformar a própria ligação com a tecnologia, e vou-vos dar um exemplo. A primeira tecnologia, se calhar, que começa pelos mais velhos. Os mais velhos mais rapidamente vão adotar a inteligência artificial que os mais novos. Nomeadamente por um fator de companhia com a inteligência artificial? Porque normalmente para nós conseguirmos tirar todo o sumo da inteligência artificial, normalmente é preciso duas coisas. Uma, porque a interface é amigável, e segunda, tu sabes fazer perguntas, e para fazer perguntas precisas de vocabulário e bagagem de vida, para saber que perguntas é que vais fazer. Então, curiosamente, né, que nós vimos quais são as populações geracionais dentro das organizações que mais utilizam inteligência artificial, e nós pensávamos que seria os mais jovens. Não, é a primeira que até começa pelos mais velhos, portanto, que é muito interessante, que é a capacidade de esbater esta tecnologia, vai acabar por esbater um bocadinho aquilo que eram as diferenças também. Porque a linguagem passa a ser natural, não é? É natural, portanto, eu sei fazer perguntas, portanto, é algo que nós já temos bagagem, já sabemos como é que vamos abordar os temas, já sabemos as perguntas críticas, e por isso é que normalmente, e que está a ser muito interessante nas organizações, é que são os mais velhos nas organizações que mais utilizam e sabem utilizar e que tiram as melhores potencialidades da própria inteligência artificial. Isso de facto é bastante curioso. Isso leva-me se calhar à segunda pergunta que teria aqui para ti, que é esta: qual é o impacto da inteligência artificial, na tua opinião, na criação de empregos e eventualmente na eliminação de postos de trabalho? Será que as máquinas vão mesmo substituir os humanos? Depende das tarefas. Há coisas, claro que sim. E nestas coisas nós temos sempre uma visão otimista e pessimista. Que é muito giro nós, quando olhamos para o mesmo problema e vemos duas abordagens completamente diferentes. A pessimista diz que vamos perder 50% do trabalho, vamos perder 50% do emprego. O otimista olha para o fenómeno e diz: olha, eu vou ter 50% de tempo a mais para poder fazer outras coisas. As duas coisas vão acontecer. Há as tarefas, portanto, em que vão ser substituídas, claramente, portanto, vai haver carros cada vez mais inteligentes, condução autónoma, vai haver tecnologias nos nossos trabalhos, há tarefas que vão ser substituídas, cada vez maior digitalização e automatização é daquilo que vai acontecer. Do outro lado, vamos ter a maior capacidade, mais tempo a pensar, tempo para imaginar, portanto, e basicamente... E eventualmente até criar novos postos de trabalho ou novas qualificações para as pessoas, para nos adaptarmos a esta nova realidade da inserção da inteligência artificial no nosso dia-a-dia, não só laboral, mas em todas as vertentes do nosso dia-a-dia. E aí duas dimensões. Uma, na utilização das ferramentas,
E a outra, ensinar as pessoas a voltar a pensar e imaginar. Como é que o tecido produtivo tem sido organizado? Por um lado, tem sido só focado na produtividade e eficiência, o que nos últimos anos nós temos vindo que isto começa a atingir um limite, porque há questões que não estão resolvidas até na saúde mental das pessoas. Portanto, é só produtividade, só eficiência, só produtividade, só eficiência. Portanto, começa a estar ali no limbo, e é um mundo porque há questões que não estão resolvidas. E questões resolvidas, as pessoas precisam ter um conjunto de tempo para poder resolver essas questões. E aí a inteligência artificial vai nos dar esse tempo para poder pensar, poder refletir, para poder imaginar e, aliás, permitir outro conjunto de competências que hoje nós, eventualmente, nas organizações nós não as conseguimos dar, que é basicamente esta capacidade de imaginar. Também, portanto, imaginar coisas, pensar, sonhar, portanto, esta capacidade. Depois eu consigo imaginar, com aquilo que imagino, consigo ser curioso. Sou curioso, consigo imaginar, portanto, e começo a poder acrescentar valor em todos os processos. Isso é muito interessante, mas será que essa capacidade de imaginar não fica também ela própria em causa com a inteligência artificial? Isto porque, se eu contar com a inteligência artificial para me dar as ideias para o trabalho, ou as ideias para escrever um artigo, ou as ideias para fazer um determinado projeto, eu se calhar começo a deixar de imaginar por mim próprio. Usando um bocadinho o exemplo da máquina de calcular. Nós, quando usamos muito a máquina de calcular, se calhar deixamos de fazer contas de cabeça, não é? Não poderá acontecer o mesmo? Não, eu acho que é transformador. Vai haver cada vez mais fóruns dentro das organizações para ter esta capacidade de criar e imaginar. É algo que nós fomos perdendo ao longo do tempo. No século XVII havia uma lotaria, não sei se sabias, que havia uma lotaria de quem ganhasse aquela lotaria, de bilhete de lotaria, as pessoas compravam, tinha direito a uma semana no Royal Academy de Londres. Basicamente eles queriam ter uma semana juntamente com os cientistas. Havia naturalmente, e que nós fomos perdendo ao longo do tempo, esta capacidade, porque fomos massacrados também um bocado por esta coisa da produtividade e eficiência, que são importantes, mas se isto ficar resolvido com um conjunto de ferramentas que nos apoiam e nos libertam para nós podermos pensar e criar, imaginar e fazer coisas diferentes, aí isso é que vai ser diferente. Porque nos anos 90 e nos inícios dos anos 2000 o marketing deixou de ser aspiracional. Antigamente era homens bonitos, mulheres bonitas entrarem no sítio X, o H. Isso deixou de acontecer. Portanto, basicamente porque o marketing passou a ser de aspiracional para identitário. Se eu sou gordo, portanto, vou-te apresentar como gordo, porque o importante é ser como tu és, a tua identidade é o que é mais importante, etc. Mas na realidade há um momento em que as pessoas não querem isto. As pessoas querem coisas aspiracionais, por isso é que surgiram os influencers, né? Porque depois começaram a surgir outras coisas, porque aquilo com o marketing... As pessoas querem imaginar coisas e querem desejar. Portanto, basicamente temos é que ter esse espaço e saber estimular dentro das organizações, que isso é como é que nós conseguimos estimular isso dentro das organizações, que permite as pessoas poderem refletir e a partir daí que resultarem mais valias e criação de valor e soluções diferentes. E isso é muito interessante e leva-nos à próxima pergunta, que é, eu confesso, faço uma declaração de interesse, eu sou fã da inteligência artificial, se calhar não tenho a capacidade ainda para apreender todas as capacidades e as valências da inteligência artificial, mas as que conheço sou absolutamente fã. E isso leva-me à seguinte questão, que é, não devemos deixar de ter em conta os riscos que uma utilização descuidada da inteligência artificial pode trazer para os trabalhadores, mas também para as organizações. Na tua opinião, quais são os maiores desafios éticos relacionados com o uso da inteligência artificial no trabalho? São sempre os dados, o tratamento dos dados. Não é? Neste momento, portanto, existem vários tipos de inteligência artificial, aquela que nós mais gostamos neste momento, porque é aquela que ficou aberta ao público, portanto, são os modelos de linguagem. Os grandes perigos é cada vez mais nós utilizarmos dados não tratados e que a inteligência artificial possa, a partir daí, serem públicos e ser extravasados, serem utilizados de outra forma. Por isso é preciso dar também formação, como é que se utiliza. Né? Portanto, a espionagem, que antigamente se podia dizer, por exemplo, nos nossos setores, eu tinha antigamente pessoas no Brasil, nós dávamos cursos na altura até com o CIS, portanto, a dizer, olha, as maiores situações de espionagem é no lobby do hotel, alguém vai ter contigo, oferece-te um café, e, portanto, e começa, trabalhas aqui, passar 2 semanas, volta a falar contigo e de repente vai sabendo o que é que está a acontecer. Hoje não. Hoje esse tipo de cada vez mais, esse tipo de espionagem já não acontece, basicamente basta ter ligado a uma inteligência artificial para poder dominar. E por isso é que as grandes instituições mundiais estão todas a correr, não é? Mesmo que haja cartas abertas a dizer atenção, vamos ter que parar isto para regular, etc. Isso não vai acontecer. Eles também, quem fez aquela carta também sabe perfeitamente que
Isto é um caminho impossível de parar. Também porque aquilo que está normalmente definido, até há um artigo muito giro no MIT que diz que quem chegar primeiro à inteligência geral, inteligência artificial geral, normalmente um dia equivale a 20 mil anos de conhecimento produzido pelo ser humano. Portanto, basta chegar um dia atrasado que já foi. Portanto, isto é impossível de poder travar, porque é um passeio, é uma alameda de ouro, revestida de ouro, com muito dinheiro. Portanto, e sabendo que há muito conhecimento a ser produzido diariamente, portanto, e aquilo é renovado, porque a lei de Moore já não existe, não é? Portanto, neste momento, o conhecimento está 60 mil vezes a mais daquilo que a lei de Moore previa. E a lei de Moore já era uma coisa brutal, portanto, que duplicava em X anos. Portanto, acho que os perigos, muito, não só ao nível de propriedade intelectual, ao nível de proteção de proteção de dados, e depois de que proteção intelectual tem a ver com a propriedade, tanto E pegando nesse exemplo, coloca-se a seguinte questão, a seguinte dúvida: até que ponto é que passamos a saber, ou sabemos, que um determinado trabalho é feito por aquela pessoa, por aquele colaborador? Porque hoje em dia a inteligência artificial pode construir PowerPoints, responder a e-mails, redigir contratos, elaborar até notas jurídicas ou informações, artigos. Como é que nós conseguimos saber que o trabalho é feito efetivamente pelo trabalhador? Essa é uma primeira questão. E em segundo lugar, até que ponto é que estamos devidamente alertados para o facto da informação que recolhemos através da inteligência artificial necessitar ela própria de ser confirmada, porque a inteligência artificial às vezes mente, ou não? No início mentia mais, é verdade. Mas o que é giro, existem inteligências artificiais, eu não sei se já experimentaste a Perplexity. Basicamente a Perplexity, normalmente tu já fazes a pergunta e a seguir vai-te dizer os sites onde foi buscar, os principais sites onde foi buscar aquela informação. Portanto, cada vez mais isso começa a ser algo que vai ser trabalhado, portanto, porque o Gemini, quer o ChatGPT, etc., ainda não responde, é a mesma cloud. Eles começam agora cada vez mais a perceber, ok, a gente tem que pôr a fonte, temos de saber aonde é que veio, se aquilo é verídico ou não é verídico. Se quiseres consulta aqui, porque foi daqui que eu tirei estas ideias. Isso é algo que cada vez mais vai ter que estar dentro da própria inteligência artificial, portanto, perceber de onde é que vem, como é que vem, etc. Relativamente à origem e à assinatura, vai ser cada vez mais difícil. Basicamente é aquela pessoa que orientou a inteligência artificial, não é? Portanto, estão a trabalhar em conjunto. Basicamente, a inteligência artificial eu não a vejo nem como adição, nem como substituição, vejo como fusão. Também e basicamente é as duas juntas, e portanto já sabemos o resultado de trabalho, de reflexão, juntamente com ajuda ou no apoio de um conjunto de instrumentos que deu um determinado resultado. Há pouco falaste também na questão da segurança da informação, da proteção da informação. Há aqui riscos associados à própria proteção da informação dentro das organizações com a utilização da inteligência artificial. Também falaste no tema da privacidade e da proteção da informação e dados sensíveis. Que preocupações ou que meios ou que mecanismos é que as empresas devem adotar ou estão a adotar para se precaverem face a estes riscos? Para já é só comprar as licenças, as licenças Pro, porque mesmo assim nós não temos garantias de nada. O que existe é inteligências artificiais, ferramentas que são, portanto, mais públicas, portanto o código está mais aberto, em que as pessoas trabalham em cima do código. Isto é, o desenvolvimento é mais descentralizado do próprio código. Por exemplo, a Cloud é uma dasquelas que mais quer respeitar, em que o código é aberto, onde as pessoas podem ir montando e, portanto, ir ajudando a desenvolver as próprias soluções de inteligência artificial, até tentando saber que aquilo não tem fugas e está relativamente tapado. Mas na realidade nós ainda não conseguimos perceber e ter o controle. A partir do momento que metemos lá alguma coisa, perdemos o controle tudo. Mas eu acho que nesta fase também já é igual em tudo, não é? É no nosso telemóvel, é no nosso carro, portanto, cada vez mais nós já começamos a prescindir, a despir. Deixamos pegadas tecnológicas em quase todo lado. Já em todo lado, já não é. Acho que já começamos a viver bem com isso, portanto, ser vigiados a todo momento, portanto, e já temos cada vez menos preocupação com isso. Agora, o que existe é, do lado das empresas, aquilo que é a garantia da vantagem competitiva, que é a propriedade intelectual, daquilo que se desenvolve. Segredos de negócio, informação sensível. Segredos de negócio, portanto, e aí sim, aí ainda há muita coisa para poder trabalhar. Há pouco referiste que a inteligência artificial está a chegar mais aos mais velhos nas organizações. E eu sobre isso tenho uma outra questão que também queria ver contigo, que é a seguinte.
Tendo em conta os dados que estamos agora aqui a debater, qual é que é o papel da formação profissional? Será que o ensino, não só a formação profissional dada pelas organizações, mas o ensino em geral, está a preparar as novas gerações para a era da inteligência artificial? Sim, não? E em que medida é que há um papel especial para as empresas neste domínio, neste momento? Não está. Portanto, basicamente porque é uma coisa que é uma nova era. Porque não é só a inteligência artificial por si, a inteligência artificial que faz sentido é machine learning. Não é? Portanto, basicamente as máquinas, a capacidade das máquinas aprender umas com as outras, portanto, e aprender ela própria sozinha, portanto, e desde o AlphaGo, em que em meia hora ele consegue vencer, portanto, a todos os maiores especialistas, não sabendo nada de um jogo, em meia hora ele consegue vencer aos maiores campeões do mundo. A educação é, se calhar, das coisas mais fixas, mais cristalizadas, por um lado, um momento ainda bem. Porquê? Porque é garante daquilo que é a cultura normalmente de um país, portanto, saber quais são os conteúdos que tem que dar e porque é que tem que dar, mas está-se a esquecer do outro lado que é mesmo uma mudança, já não é mudanças dos tempos, é uma mudança de época. E como mudamos de época, aquilo que cada vez mais tem que ser dado às pessoas, e aquilo que já se começa a discutir, já não é de agora, há 10, 15 anos, é a capacidade para trabalhar por projetos, ser empreendedor, ser a capacidade de poder criar coisas, mas é de imaginar, e a partir da imaginação alertar para a curiosidade, da curiosidade para novas soluções, e não fazer aquilo que neste momento quase todos nós sentimos, que nós somos pais, que nós sentimos que tenho em mãos, não é? Eu, como pai de um rapaz de 16 anos, tenho em mãos e não vou particularizar nele, mas de uma forma geral, até nas novas gerações que entram nas organizações, pessoas que até estão disponíveis para mudar o mundo, mas têm preguiça de arrumar o quarto. Também, tanto que é um binómio que estas duas características nunca existiu juntas numa só geração. E aquilo que nós temos que dar e ter capacidade das pessoas, antes de tudo, é fazer esta ligação que se está a perder, que é do esforço versus recompensa. Também nas organizações temos sempre para alertar assim, quem se esforça muito recompensa. Diz, não é verdade porque uma pessoa apostou numa Bitcoin, ou uma pessoa para as novas gerações, ou que fez uma app e ficou rico. Mas também antigamente também se ganhava lotarias. Não é? São casos esporádicos que acontecem, 5, 10, 15 pessoas, não é a realidade. Nunca podemos, para já, cortar aquilo que é o esforço versus a recompensa. Portanto, e isto é geracional e temos que conseguir manter. Porquê? Porque hoje vivemos numa sociedade em que nós mimamos muito os indivíduos e culpabilizamos os pais. Né? Temos aqui num binómio muito perigoso, muito interessante, e que resultou neste tipo de pessoas, em que cada vez mais a forma como nos temos que olhar para eles é trabalhar em cima do esforço, em projeto, incentivando essencialmente aquela capacidade de curiosidade, de exploração. Mas isso implica uma alteração do modelo de ensino que temos, não só nas organizações, não é? As organizações claramente, porque estão a precisar de lidar já com a inteligência artificial, mas também no próprio ensino, porque o modelo de ensino não está vocacionado para esse modelo de aprendizagem e, por outro lado, há uma dificuldade em depois verificar os resultados da aprendizagem, porque hoje em dia com a inteligência artificial facilmente se consegue fazer um trabalho de grupo, por exemplo, não é? Sim, mas já começa a haver projetos muito interessantes. Por exemplo, há um projeto que é o Colégio da Ponte, a Escola da Ponte, mas existe a escola, por exemplo, também no Norte, em que as crianças aprendem por projeto. Portanto, é algo que me interessa muito e no outro dia as crianças da primeira classe estavam a aprender coisas sobre história. Então eles construíram uma máquina do tempo. Portanto, fizeram uns cartões, estiveram lá a construir a máquina do tempo, onde se punham lá para dentro, e agora vamos descobrir o tempo de descobrimentos, vamos ver o Bartolomeu Dias. E pronto, e depois a partir daí começam a descobrir, mas estimular a curiosidade, não é? Mas começaram por um projeto. Ok, primeiro temos que fazer a máquina do tempo, depois temos que fazer isto, depois fazer isto. Olha, o que era interessante, vamos imaginar isto. Portanto, e basicamente começar a incentivar e de repente o próprio projeto deixa de ser do professor, o que dá muito mais trabalho para um professor. Desde logo a construí-lo e depois a avaliá-lo. É muito mais, uma coisa muito mais fácil eu seguir um livro, um conjunto de conteúdos que eu depois a partir daí siga em frente versus aquilo que os nórdicos já utilizam. Há coisas que a gente tem que copiar dos nórdicos, não é? Tanto que é esta capacidade de olhar e depois passar 10, 15 anos a gente vai repeti-los. Os nórdicos ensinam por projetos. Portanto, basicamente eles têm um projeto, olha, vamos resolver este problema. Portanto, e agora os miúdos começam a desenhar, fazem um planeamento, começam a descobrir e a matéria vai sendo dada.
Portanto, basicamente, e as aprendizagens vão ser muito mais consistentes porque são experimentadas, são vividas, são... Sim. Não, isso faz todo sentido e realmente, nota-se que essa tendência já começa a existir e é bom que venha a ser aprofundada, se mais não fosse também por causa desta nova realidade que é a inteligência artificial. E por isso é que mesmo nas nossas empresas, treinar para o empreendedorismo. Esse é o outro tópico que é neste que eu ia exatamente colocar-te, que é para além da questão da formação profissional, é neste momento, por exemplo, quais são as competências mais valorizadas nos processos de recrutamento e de promoção? Olhamos para a questão da formação académica ou temos que começar a olhar, ou já olhamos, para outras apetências, características e valências? Claramente nós olhamos, a faculdade para nós é sempre importante, nem mais valia porque o ecossistema que entra é diferente. Eu não vou falar de universidades portuguesas, portanto, mas nós sabemos que vem de uma, duas ou três universidades, já está lá o sino de qualidade, portanto já pelo menos a pessoa é boa, não estou a dizer que o curso seja bom, mas a pessoa já é boa para poder ter entrado ali. Depois vamos fazer, já não fazemos aquele tipo de entrevistas que fazíamos antigamente, agora utilizamos a metodologia da competência investigada. O que me interessa a mim é como ele chegou à competência. E basicamente isto é a capacidade analítica, primeira coisa, é a nossa capacidade de olhar para o mundo e ver o que é que está lá mesmo, qual é o problema. Portanto, saber definir o problema e circunscrever o problema. Depois, a capacidade relacional. E aqui o que é capacidade relacional? É a capacidade de eu relacionar soluções que aparentemente não têm nada a ver. Portanto, é conhecida aquela história do elevador. Quando o elevador foi inventado, portanto, foi construído os primeiros protótipos em Chicago, as pessoas diziam tira-me isto daqui, portanto, e os engenheiros a tentar, porque era muito lento, os utilizadores eram muito lentos, aqueles caixotes de metal no meio dos prédios, e as pessoas, os engenheiros, máquinas mais fortes, motores mais potentes, momentos de inércia, roldanas para a esquerda, para a direita, e conta isto, não sei se é mito urbano ou não, mas conta a história que há uma senhora da limpeza que diz, mas porque é que não metem um elevador no fundo do elevador? E as pessoas deixaram-se de queixar. Que é a capacidade de relacionar, porque tinha alguma coisa para fazer no meio do caminho, né? A capacidade de relacionar coisas que aparentemente não têm nada a ver, é que muitas vezes faz esta capacidade de curiosidade, de imaginar, de poder. Depois temos a parte de compromisso, capacidade de assumir compromisso, e isto também é perco o esforço. Também do esforço e superação. Nós portugueses, portanto, basicamente nós vivemos sempre em superação. Portanto, a minha mulher é dinamarquesa e basicamente a população dinamarquesa pode falhar uma vez, duas, três, está sempre bem porque há sempre dinheiro para depois continuar aqui. Nós só podemos errar uma vez. Dizer, errar é bom. Não, aqui só tens uma vez para errar porque depois já acabou a tua margem, não tens mais. Então nós habituamos a fazer coisas com déficit de recursos. Portanto, e esta capacidade de nós superarmos, dão-nos pouco, e isso no futebol fazíamos muito, não é? Portanto, basicamente, dão-nos pouco, e com o pouco que nós fazemos, nós conseguimos transformar e fazer muito, é outra capacidade que normalmente nós procuramos, e por isso é a resiliência. É a capacidade de sofrer, de esforço, como é que ele explorou o processo, como é que ele foi o processo, portanto, para depois obrigar à conclusão, portanto, e o reforço daquilo que foi. Por isso são basicamente estas características que nós procuramos, com a quinta, que é a curiosidade. Também, portanto, basicamente as pessoas mais curiosas explicam os melhores engenheiros. Portanto, nos testes que nós fizemos na altura com a Faculdade de Psicologia do Porto, portanto, todas as pessoas mais curiosas conseguiam predizer os engenheiros com maior desempenho no final de 6 anos. Portanto, basicamente, vamos começar a recrutar pela curiosidade, portanto, porque a curiosidade vai-me explicar e vai-me alimentar, portanto, tudo o que vem a seguir. Eu diria que isso é eventualmente aplicável não apenas aos engenheiros, mas eventualmente até na nossa área, na área do direito, como forma de procurarmos novas soluções. A curiosidade é fundamental, não podemos ficar agarrados apenas ao conhecimento que já está produzido, temos que estar atentos, e a curiosidade é fundamental também para um jurista. Eu diria que se calhar é fundamental para quase todas as profissões. É transversal. E as pessoas mais curiosas normalmente podem apresentar uma ideia ou duas ou três que não fazem sentido no início, mas depois alinhadas, chegou a certa altura, a gente às vezes até tem que asparar um bocado, porque começam a apresentar coisas novas. Olha, já viste este artigo, olha, já viste aquilo, portanto vamos... E ou se fizemos desta forma, ou se fizéssemos daquela. Não, isso é fundamental. E são pessoas muito dispostas a evoluir pela interação. Há uma coisa que e isso com o Covid vem-nos dificultar um bocadinho, as pessoas evoluem pela interação. Sim. Portanto, como é que nós, mesmo com as inteligências artificiais, as formas como as pessoas comunicam e interagem,
estão completamente, de repente, desfragmentadas, são diferentes. Eu vejo hoje, eventualmente, o crescente daquilo que são as comunicações assíncronas, que é basicamente, eu vejo pessoas já não telefonam, gravam uma mensagem, mandam uma mensagem, esperam, mas porquê que não ligas? Sim. E eu digo, não, porque eu não quero incomodar se ele está ou não está. Portanto, basicamente entre o respeito do espaço de interação, porque a interação tem um momento, tem uma reação, portanto, e isto está a ser desvirtuado. Portanto, e se calhar temos que voltar um pouco atrás. Não? Temos que voltar um passo atrás para isso. Há pouco referiste a ideia da questão da produtividade e da eficiência nas empresas. Até que ponto aqui são duas questões numa só, talvez? Até que ponto é que a inteligência artificial pode ser sinónimo de produtividade e eficiência, por um lado, ou, eventualmente, a inteligência artificial será o ovo de Colombo da conciliação da vida profissional com a vida familiar e pessoal? As duas. Eu acho que a inteligência artificial vai trazer maior produtividade, vai libertar mais a pessoa para ser humano. Ao contrário que eu acho que a inteligência artificial devolve a humanidade às pessoas. Basicamente, para poder estar a criar coisas, pensar, de poder ler. Muitas vezes nem sequer há tempo de ler, porque anda a correr de um lado para o outro, reuniões atrás de reuniões, porque tem que ser produtivas, e muitas vezes aquilo até sinónimos de pouca eficiência. Por isso eu acho que são as duas, que é basicamente esta capacidade de vai-nos aumentar a produtividade ao nível individual. O meu problema é que nas organizações nós ainda não sabemos viver com isto, não sabemos ainda medir isto, e é uma coisa que é, quando nós não sabemos medir, há um momento não deixas só saber onde estás, mas deixas saber também quem és. E basicamente, neste momento, as organizações têm muita dificuldade em medir os aumentos de eficiência ao nível do trabalho final. Sabem ao nível da pessoa, também, mas ainda não conseguimos pôr daquilo que é individual para o nível da organização e do projeto. Por isso, aumenta a produtividade ao nível da pessoa, e a pessoa depois vai ter mais tempo, portanto, para conciliar e fazer outras coisas, portanto, para poder desenhar também novas soluções e ter o seu tempo com a família, etc. E ainda pegando nessa questão da ligação à família, da vida pessoal, e eventualmente também ligando isto com as organizações, em que medida é que a inteligência artificial também pode ser um instrumento para promover a inclusão e diversidade no trabalho? Claramente, portanto, basicamente põe toda a gente, se toda a gente utilizar as mesmas ferramentas, põe toda a gente no mesmo nível. Nós já vimos que eu estava a falar de intergeracionais, porque é aquilo que muitas vezes exatamente, que aquilo que muitas vezes era mais dito que as tecnologias fazem é aumentar a diferença entre gerações. A inteligência artificial não. A inteligência artificial até permite voltar a valorizar aquilo que são gerações mais antigas dentro da organização, que as pessoas que sabem fazer, já sabem olhar para o problema, já estão no zigue-zague, já estão no zague, né? Portanto, entre o zigue e o zague já estão no zague da vida, portanto, porque já sabem o que é que vai acontecer, portanto, já fazem a pergunta mais certa. Portanto, nestas coisas permite juntar cada vez mais as pessoas em volta de uma coisa comum. A única coisa que a inteligência artificial não vai conseguir fazer, ou ainda não consegue, é o desejo das pessoas. O desejo é o que nos torna humanos. E basicamente eu sou do desporto. Havia um homem que fez um teste horrível, que era o teste Cooper. Não sei se tinhas de correr 12 minutos à volta de um campo para saber qual era a tua resistência. E na altura ele fez o estudo também para saber, como é que as pessoas vivem mais tempo. Então, na realidade, aquilo que vivia mais tempo tinhas que comer melhor, fazer exercício, etc. E havia um que explicava muito também das pessoas que viviam mais tempo, era o desejo. Também, as pessoas, quando não têm desejo, entram em depressão. Sim. E basicamente, se nós devolvermos esta capacidade das pessoas de desejarem coisas, sermos mais aspiracionais, delas conseguir dentro das organizações explicar a nossa narrativa, e elas próprias criarem a narrativa connosco, criar nos seus projetos para poderem criar e daqui serem curiosos, depois vão criar, porque são curiosos, descobriram mais coisas e vão criar mais e vão imaginar mais, e curiosidade, e depois é um loop, never ending story. Aí sim é a melhor forma de desenvolver pessoas. A inteligência artificial, neste momento, tirando os constrangimentos legais, e vai haver novas políticas também, portanto, dentro das organizações que ainda não existem, que ainda não estão formalizadas, que é necessário.
também de responsabilização, etc., mas que é devolver a humanidade. A inteligência artificial é devolver a humanidade às pessoas. Portanto, e isso, o que é mais interessante é devolver o desejo. Isso é uma nota muito positiva sobre a inteligência artificial, é uma visão muito positiva sobre ela, não é? Eu tenho muito positivo, eu sou muito positivo relativamente a este tipo de ferramentas. Tem os seus perigos. Claro, obviamente. Claramente, é preciso ser regulamentado. Obviamente. É preciso ter cuidados, é preciso ter precaução. E esta não pode errar. Enquanto o automóvel, vamos dizer, o automóvel, quando foi inventado, demoraram 20 anos para regulamentar. Isto é, por sinais de trânsito, porque morreu muita gente. Mas, não temos 20 anos. É isso. Basta errar uma vez. Não temos 20 anos. Basta errar uma vez e já fomos todos. Portanto, basicamente, nestas... E em que medida é que isto vai mudar a relação entre empregadores e trabalhadores? É verdade que já falámos aqui em várias alterações, em melhorias, em modificações. Em que medida é que isto altera a relação entre empregadores e trabalhadores? Aquilo que é exigido das pessoas, portanto, é um resultado final e nós sabemos à partida que a confiança que vem dali é o resultado de um determinado trabalho. E que a gestão do tempo, que é a coisa mais importante, e da produtividade, cada vez mais vai estar no ónus na pessoa. Por isso é que eu acho que cada vez mais até a lei, por exemplo, relativamente que regulamenta as horas de formação, tem que ser alterada. É um dos aspectos, sim. A responsabilidade não está só na identidade formadora, portanto, é basicamente do empregador. Claro. É também, cada vez mais, há um conjunto de ferramentas utiliza. O de fazer 40 horas, ou 50, ou 60, é da responsabilidade, é o tempo livre, que nós sabemos que é liberto para este tipo de ferramentas, é o tempo livre, e é da corresponsabilidade da coisa. A pessoa vai ter muito mais comando na sua mão, vai ter muito mais controle. Portanto, e quando tem mais controle é mais corresponsável sobre o resultado final. E isso traz mais espaço para a inovação, não é? Não, isso é fundamental. Para mim, a inteligência artificial, sem ter esse espaço para a inovação, não existe. A inteligência artificial e atenção, em todos. Não é só num engenheiro ou num advogado, não. É esta capacidade de poder pensar, de poder criar coisas novas, de poder arranjar soluções novas, de poder vai voltar a ser, ou vai ser, sem dúvida, um dos grandes verticais da relação com o empregador. Entre empregador e empregado. Basicamente, do trabalhador. Eu quero e é uma das coisas que nós exigimos, que a pessoa apresente soluções novas. Tenha tempo. Sim. Que tenha tempo e que inove e que apresente e que seja empreendedor. E empreendedor, depois damos competências de ser empreendedor, que é, ok, eu tenho a ideia, mas eu tenho que ir aglutinar recursos. Exatamente. Não tenho que aglutinar recursos. Olha, eu vou convencer o meu CEO ou o meu diretor em que eu vou precisar de 3 ou 4 pessoas para fazer um POC ou fazer um MOC. Sim. Agora vou ter que convencer, portanto, tenho que aglutinar pessoas. Então, como é que aglutino pessoas? Recursos. Então, eu vou ter que saber interagir. Então, o que é para interagir? Tens de saber comunicar, tens de saber o A, o B e o C. Portanto, basicamente, as novas, e com base até na pergunta que estavas a falar, as competências cada vez mais que vão estar com base na inovação, que vão estar dentro das organizações, são aquelas que respondem ao empreendedorismo. As pessoas cada vez têm que ser mais empreendedoras, os líderes também têm que aprender a ser, e por isso é que naquilo que é as dinâmicas de uma equipa de alto desempenho, agora não é no futebol, portanto, mas nas organizações são aquelas 5 características. Primeiro é a segurança psicológica, portanto, as pessoas estarem e poderem falar o que é que querem e dizerem as suas ideias, e depois o líder tem técnicas que pode incentivar isso, é o último a falar, não a falar 5 minutos, é outro 20, portanto, e da forma como interage. A segunda dimensão é o sentido de interdependência, basicamente, portanto, eu sei o que é que cada um está a fazer, portanto, e eu dependo daquele e aquele depende de mim. A terceira característica de uma equipa de alto desempenho, portanto, atualmente mais nas áreas de engenharia, é clareza e estrutura, cada um sabe, é clara a estrutura da equipa, cada um sabe qual é o papel que tem que fazer, a hora que tem que entregar e porque é que tem. Depois tem a parte do impacto, isto é, eu sei o impacto do meu trabalho, tanto no projeto, e depois a percepção do significado. Estas novas formas de medir os líderes, basicamente muito orientado para dar competências às pessoas de empreendedorismo. Portanto, a capacidade das pessoas poderem pôr ideias, poderem acrescentar coisas novas, e basicamente depois é uma roda sempre a trabalhar em cima, sempre focado com a capacidade de inovar com base nas ferramentas que existem. Olha, para terminarmos, o tempo voou, gostava de colocar uma última questão, que é a seguinte: tendo em conta isto que estivemos a falar e a tua experiência, quais seriam os conselhos que darias aos empregadores e trabalhadores
para se prepararem para integrar a inteligência artificial nos seus processos, nos seus trabalhos, nas suas atividades do dia-a-dia? Basicamente, a inteligência artificial, o que é que nos vem permitir? Vem-nos permitir, antes de tudo, conseguir automatizar um conjunto de processos. E por isso é que, se calhar, em vez de precisar de 2 ou 3 pessoas, eu se calhar vou só precisar de uma. E isso vem realmente retirar trabalho, mas ou vai tirar uma, portanto, em 3, imagina, vem tirar 2, mas mantemos mais uma, pelo menos, para poder criar coisas novas. Antes de olhar para a inteligência artificial, tanto para conseguir automatizar, depois medir, ter a capacidade de saber qual é o real impacto que isto tem ou não tem, e se vale a pena. E se vale a pena ou não, portanto, porque nem tudo não é por ser uma solução única, portanto, que é agora boa para tudo. Não, se vale mesmo a pena ou não, quais são os custos, quer sociais, quer de organização, se faz sentido ou não faz, ou não faz sentido, é preciso medir, bem? É implementar, ter casos, fazer pequenos protótipos pequeninos para ver o que é que resulta e não resulta, e depois saber medir, e depois poder decidir. Eu acho que é preciso muito pôr a inteligência artificial em todos os processos, sem ter pensado neles. Sim. Ter casos de uso muito concretos, medi-los, depois para ver se faz sentido ou não faz sentido, para depois conseguir saber se implementa ou não implementa. Aqui é como é que nós vamos medir. Portanto, e quais são os critérios para medição para medir isto. Portanto, é a forma de nós conseguirmos, é a forma que nós estamos a utilizar. Pegamos em pequenos projetos, ok, vamos utilizar um versus outro que não utilizamos, ver quais são os ganhos que temos ou que não temos, projetos idênticos, vemos se temos melhorias ou não temos melhorias, mas se não tivermos é porquê. Portanto, basicamente vamos controlando a coisa e depois faz sentido, realmente, e faz sentido ter inteligência artificial. Muito bem. Rui, muito obrigado pelo teu tempo e por partilhares a tua experiência, as tuas visões sobre estes temas, sobre a inteligência artificial no trabalho. E boa sorte, acho que a iniciativa é excelente, é extraordinária. Nós precisamos, ainda por cima, nesta dimensão que é um bocadinho cinzenta às vezes. Sim. Também que é muito cinzenta, portanto, às vezes na forma como se trabalha e como se interage, acho que é extraordinário ter iniciativas destas. Muitos parabéns. Muito obrigado. Também. Aqui o nosso objetivo é exatamente esse, tentarmos chegar às pessoas com temas associados ao mundo do trabalho de forma simples e direta. E é muito importante para isso podermos contar com participações como a tua, que simplifica o tema da inteligência artificial de uma forma muito, muito boa, e agradeço-te muito pelo teu tempo e pela tua disponibilidade. Esperamos que este episódio tenha sido útil e informativo para todos. Convido-vos a seguir-nos nas plataformas de podcast, assim como a partilharem as vossas questões e propostas de temas para os próximos episódios. Até à próxima semana.